Igreja amada, nós aprendemos a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus nos ensinou, e quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós estamos nos referindo a um sistema de governo de Deus. Diga, um sistema de governo de Deus. Nós estamos falando sobre a implantação de um reino com propósito de governo, com propósito de reger através de uma estrutura de poder, uma estrutura de pensamentos, de comportamentos, de leis, de economia, entre outros. Uma estrutura que submete o seu regime a todos os súditos desse reino, a saber, nós mesmos. Diga para o seu vizinho: eu mesmo. Na terra nós temos um leve modelo do que é essa influência de governo. Cada habitante de cada nação reconhece o seu presidente, o seu rei, o seu ditador. Ele se sujeita a essa autoridade e às leis que essas autoridades aprovam. Amém? Igreja, o reino de Deus está prestes a se manifestar de uma maneira surpreendente e única na história. Os dias que nós estamos vivendo hoje são dias tremendos. O projeto de Deus desde o início sempre foi governar. Quando Deus criou todas as coisas, criou a terra, criou os homens, criou para que a terra fosse uma extensão dos céus. Assim como acontecia nos céus, precisava acontecer na terra. O mesmo governo, a mesma liderança, o mesmo domínio e autoridade que ele exercia nos céus, precisava ser exercido na terra. Nós conhecemos a história. Eva resolveu dar muita atenção para a serpente, o resultado todos sabemos. O fato é que, independente dos caminhos pelos quais o plano de Deus se cumpre, o fato é que ele se cumpre. Logo, o projeto de Deus é governar, e esses são dias em que Jesus está escolhendo aqueles que governarão com ele em seu reino milenar. Nossa perspectiva a respeito de transformação normalmente é muito limitada. Quando falamos em transformação, as pessoas logo dizem: mas o anticristo está se levantando, a economia mundial vai quebrar, a economia tem que ser unificada, os ditadores já estão caindo, terá que ser uma política só, um governo único. Então, como num cenário desse haverá qualquer tipo de transformação? Esse é o caminho mesmo. As leis vão ser aprovadas contra aquilo que cremos, os princípios morais e éticos familiares que nos trouxeram até aqui estão sendo e continuarão sendo feridos sistematicamente em suas bases. Isso é um caminho natural e bíblico, é Bíblia, vai se cumprir. Porém, quando falamos de restauração, de transformação, nós temos que ter uma perspectiva eterna. Pois logo após esse breve, momentâneo e catastrófico governo de um anticristo, nós temos a gloriosa igreja vindo com Jesus para aprisionar Satanás por 1000 anos, e durante 1000 anos, Jesus Cristo pessoalmente governa a terra da Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, está vindo de encontro a essa terra. Quando faltarem 7 anos para isso acontecer, vai haver um arrebatamento. Os 7 anos seguintes nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Os 7 anos na terra serão os piores possíveis desde que a terra foi criada, tão somente para que depois desse período nós vivamos uma administração cristocêntrica milenar. Então entenda: o que você está fazendo hoje na terra, através do seu serviço, do seu ministério, das provas que te sobrevêm, é passar ou não num teste que determina quem você será no milênio. Deus está escolhendo hoje aqueles que hão de governar com ele neste período. Diga glória a Deus.
A missão dos ministérios, a missão dos ministros de Cristo é a de estabelecer o reino de Deus sobre a face do planeta. O coração de Deus quer e vai governar sobre as nações inteiras. Todo joelho se dobrará e toda língua que confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando esse poder terreno for desestruturado e desbancado, pense em todos os grandes líderes, bons ou maus, de joelhos, confessando o senhorio de Jesus Cristo. Pense em Hitler um dia de joelhos, dizendo realmente Jesus Cristo é o Senhor. Pense em Stalin, ateu, de joelhos, dizendo realmente Jesus Cristo é o Senhor. Pense em Barrabás, dizendo realmente Jesus Cristo é o Senhor. Todos os líderes, todos os seres humanos que passaram pela terra, um dia vão se submeter ao senhorio, ao governo e ao domínio eterno do Senhor Jesus. Deus quer e Deus vai governar nações inteiras e sobre todo o mundo. Deus não está satisfeito com um pequeno remanescente que se diz fiel, mas que no fundo está combatendo entre si, um remanescente que está no fundo criticando a outra parte desse mesmo corpo. É o tipo de coisa que Deus não aprova. Deus não está feliz com isso. Há de haver uma chacoalhada de Deus no sistema eclesiástico que vivemos hoje. O mundo tem que ser abalado, o que tiver que ser abalado, será abalado. A coisa como está hoje, não é exatamente a desenhada por Deus. A igreja hoje é dividida, é faccionada, é inimiga entre si. Deus não se agrada desse pequeno remanescente. Não é assim que esse governo será implementado. Então diga para o seu vizinho: Deus vai governar as nações. Deus vai governar o Brasil, Deus vai governar os Estados Unidos, Deus vai governar a China, Deus vai governar os países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Deus vai governar todos os países árabes. Mohamed. Deus vai governar o Japão, Deus vai governar a Índia, Deus vai governar todos os países da terra. Deus vai governar as nações. Quem crê diz amém. Seu plano final é que céus e terra sejam um em Jesus Cristo. Céus e terra sejam um em Jesus Cristo, até que todas as coisas sejam unidas em Jesus. Céus e terra sejam um em Jesus Cristo. Igreja, na cruz do Calvário, nós temos todo o poder que nos foi conquistado. Na cruz do Calvário, Jesus nos deu todo o poder e toda a autoridade contra o império das trevas. Jesus, ao fundar a igreja, fundou o organismo que seria o carrasco de Satanás na história. A igreja é o predador de Satanás. Jesus fundou a igreja para triunfar sobre as obras das trevas, fundou a igreja para triunfar sobre o império das trevas. Ele disse: as trevas retrocedem, a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O que isso te sugere? A igreja arrombando as portas do inferno, entrando e tomando posse daquilo que a pertence, e não uma igreja acuada, assustada, temerosa, receiosa, com medo de Satanás, das suas obras, dos seus encantamentos, das suas magias, e assustadinha, fechadinha numa porta, com medo dessa porta ser arrombada. Ao contrário, a igreja foi fundada para exercer autoridade, domínio, governo e poder. As trevas precisam retroceder quando a luz do evangelho começa a brilhar. As trevas são dissipadas quando a luz do evangelho começa a brilhar. É nessa autoridade que Deus chamou a sua igreja a andar. É nessa autoridade que a igreja de Jesus foi fundada.
Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu te dei autoridade para pisar. Ele não está sobre mim, Ele não está ombro a ombro comigo, Ele está debaixo dos meus pés. Eu recebi autoridade para pisar. Ele foi comparado a quê? A escorpião e serpente. Escorpião e serpente faz o quê? Rasteja. Rasteja. E a autoridade da igreja é para pisar, é para esmagar. Eu te dei autoridade para pisar, para esmagar, e dano nenhum te alcançará. Eles não farão dano algum. Toda a força do inimigo, toda a força, todo o inferno, todos os seguidores das trevas, toda a força não tem autoridade para te fazer dano algum. Do contrário, já estaríamos todos mortos. Do contrário, já estaríamos todos destruídos, porque a igreja destruída a igreja de Jesus não pôde ser destruída nem com as 10 primeiras perseguições sofridas nos 3 primeiros séculos de sua história, porque a igreja é soberana, porque a igreja depende de Deus, porque a igreja vive de sobrenaturalidade, porque a igreja vive provisão do céu, porque quanto pior é o cenário, maiores são os milagres a serem realizados, porque quanto maior for a dificuldade, maiores serão as experiências que o povo terá com Deus e com seu suprimento. Enquanto houve catacumbas, a igreja estava lá reunida, chorando, clamando e se alegrando na presença de Deus. Ninguém conseguiu exterminar a igreja. Agora, qual é o grande problema? A igreja foi chamada a triunfar, a exercer autoridade. Mas uma grande maioria dos cristãos não tem a mínima autoridade. Uma grande maioria dos cristãos não tem a mínima noção da sua chamada. Uma grande maioria dos cristãos vive como se de Deus não tivesse recebido essa autoridade. Uma grande maioria dos cristãos vive apegada por um fio de cabelo à sua fé, pedindo pelo amor de Deus para que a tentação não seja maior do que ela possa suportar, porque senão ela não resiste às obras da carne. Uma grande maioria dos cristãos estão às margens da autoridade que Deus concedeu à sua igreja. E por quê? Porque há muito cristão vivendo de forma independente, de forma desestruturada e desalinhada com os princípios do reino e da palavra. Quando a igreja tem chance de triunfar, de ser vitoriosa, quando a igreja tem chance de ser quem foi chamada a ser, quando ela está apegada, quando ela está praticando, quando ela está aplicando princípios da palavra. Agora, se eu sou igreja e não conheço a palavra, e não aplico a palavra, e não vivo a palavra, que tipo de vitória eu espero ter contra a carne? Que tipo de vitória eu espero ter contra Satanás? Que tipo de vitória eu espero ter contra o mundo? Que tipo de vitória eu espero ter contra mim mesmo? Uma igreja que não conhece a palavra, que não aplica a palavra, que não vive a palavra. A igreja foi chamada a ser a encarnação da palavra. A palavra precisa ser encarnada. Enquanto isso não acontece, a igreja estará muito longe do ideal ao qual foi chamada. A nossa chance, as nossas oportunidades estão no fato de nós sermos a palavra, de nós vivermos a palavra, de nós respirarmos a palavra, de nós vivermos conforme os princípios, conforme os valores dessa palavra. As nossas vidas precisam ser cartas escritas por Deus para a nossa geração. As pessoas têm que olhar para você e conseguir ler a Bíblia através da sua vida. É só com conhecimento de causa,
dessa palavra, quando a palavra me possui, quando eu sou possuída por seus princípios, é que então eu tomo posse dessa autoridade, dessa graça que Deus me chamou a exercer, para que o reino possa ser implantado. Diga, tudo tem a ver com a palavra. Esses dias estou eu e os meus pequenos disputando alguma coisa e escolheram o Jockey Pole para ver quem era o melhor. Quem lembra de Jockey Pole? O que você coloca no Jockey Pole? Ou é pedra, ou é papel, ou é tesoura. Faz Jockey Pole com seu vizinho aí. Eu faço com você, vai. Jockey Pole. Cortei. No nosso Jockey Pole, chega o Rininha, nosso pivete, 7 anos. A mãe estava junto, ela vem com pedra, a outra com tesoura, eu com tesoura, e ele vem com as duas mãozinhas gordinhas juntinhas assim. Filma aqui, ó, filma aqui. Ele vem com as mãozinhas assim. Aí eu ganhei da pedra, cortei o papel, olhei para ele e falei, o que é isso? É pedra, papel e tesoura, o que é isso? Ele falou, é a palavra de Deus. É a Bíblia, pai. Eu falei, então já era, porque a Bíblia é de papel, eu sou tesoura, clá, cortei. Aí ele falou, você não sabe, a Bíblia é poderosa, Deus faz a Bíblia de novo. É a Bíblia, é a palavra. Apesar de assentados em Cristo, nós nos sentimos por vezes como luzeiros, como faroletes dispersos, lutando contra um governo organizado e macabro. Quantos ministros se sentem desanimados, porque o cenário é desanimador? Quem sou eu nesse oceano de iniquidade? Quem é a minha igreja? Quem é o meu ministério? Quem é meu chamado nessa nação impregnado por uma cultura pecaminosa que despreza os valores que eu prego? Nós nos sentimos assim como luzinhas em meio a uma densa treva. Só que está se aproximando o tempo, diga, está se aproximando, em que Ele virá para governar a terra. Os céus e a terra serão um, e Deus está escolhendo aqueles que hão de governar ao seu lado. E sabe qual é o melhor dessa história? Você está do lado de quem já venceu. Vai haver uma luta, vai haver uma guerra. Você já viu você entrar numa luta que você já sabe quem ganha? Você está do lado de quem já ganhou. Essa luta já aconteceu no espiritual. Deus voltou e recomeçou a história no plano material, e nós já sabemos quem vence a luta. E você está do lado daquele que já venceu. Por isso você é mais do que vencedor. Toda vez que Satanás tentar te acusar em relação ao que você fez no seu passado, você tem uma arma poderosa na mão. Simplesmente se lembre de o que vai acontecer com ele. Você fez isso no passado, e você vai ser preso 1000 anos, vai para o lago de fogo e enxofre. Eu sei o que aconteceu com você. Ele feriu tua cabeça lá na cruz, e a igreja está esmagando, nem cabeça você tem, nem a chave da sua casa você tem. Ele despojou o inferno, ele triunfou, ele desfilou e expôs a sua vergonha. Você vai enganar quem não conhece a Bíblia. Eu sei o que a Bíblia diz sobre você. Eu tenho autoridade sobre você. Você não toca a minha casa, você não toca as minhas finanças, você não toca a minha família, você não destrói a minha saúde, você não destrói a minha aliança com Deus, você não vai roubar o meu entusiasmo, você não vai roubar a minha unção. Eu sei quem eu sou para Deus, eu sei qual é o meu papel, e você vai enganar quem não conhece a palavra, porque eu estou fundamentado na palavra de Deus, e ela me diz que maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Aleluia!
Oh! Haverá uma guerra, sim, Apocalipse 17:14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. De quem que Apocalipse 14:17 está dizendo? Está falando sobre quem? O Cordeiro vai viver uma batalha, ele vai vencer essa batalha, e com ele também vencem os chamados, os eleitos, os fiéis. Você, eu, teu futuro está escrito. Nesse dia nós estaremos comemorando e celebrando a nossa vitória. Por que então falar em desistir? Por que então achar que está difícil demais? Que você não vai aguentar a pressão? Que essa fase é maior, mais difícil do que você imaginou? Ele avisou, você vai ter algumas aflições. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas você venceu junto. Porque você é meu eleito, você é meu escolhido, você foi fiel. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou renovar suas forças, eu sou contigo, eu já fui até o fim, eu já venci por você, só vem comigo. Abre comigo em Daniel, capítulo 7. Estou só começando. Daniel 7. Aleluia. Verso 9, diz assim, é uma visão que Daniel teve, ela diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, diga um rio de fogo, manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Repita comigo: e o seu reino jamais será destruído. Mais uma vez: e o seu reino jamais será destruído. Só vocês. Jamais. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. O seu reino é inabalável. O seu reino é inabalável. O seu reino jamais será destruído. Aleluia. Aleluia. Tudo tem a ver com o trono, amém, igreja? O reino acontece ao redor de um trono, e nesse trono está sentado um rei. Todo o reino tem a ver com esse rei, todo o reino tem a ver com esse trono. O reino está estabelecido em torno do trono. No milênio, Jesus reinará desse trono por esses 1000 anos. No entanto, o governo de Jesus começa agora, até que esse reino seja implantado, até que esse reino em sua totalidade, até que esse governo comece a se manifestar e aconteça de forma determinante. O governo de Jesus começa a se manifestar através da igreja, amém? O governo de Jesus começa a se manifestar através da igreja, e eu estou aqui liberando uma palavra que vai fazer mais sentido para você daqui a 10 anos do que agora.
porque eu estou dizendo que esses são os dias e que a intensidade da manifestação do poder de Deus será tão tremenda que daqui para os próximos anos, cada ano que passa, a realidade de implantação desse reino será mais evidente, transformadora e poderosa. Eu não sei quanto tempo de vida Deus vai me dar, mas eu peço a Deus que sejam muitos, para que eu possa ver essa nação transformada. Eu peço a Deus que sejam muitos, para que eu possa ver os jovens que vão sair dessa nação, incendiando as nações da terra, para que os jovens que estão sendo comissionados e treinados hoje, como missionários, possam plantar igrejas e ganhar multidões para Cristo, começando a implantar esse governo na terra, começando a implantar essa autoridade na terra. Eu vou ter os meus cabelos brancos, eu sei que não falta muito para isso, mas eu vou ver a glória de Deus se manifestando poderosamente nos 4 cantos desse globo. Talvez não faça sentido agora, mas daqui 10 anos você vai assistir essa pregação e você vai dizer: aquele era um profeta que falava da parte de Deus. As coisas vão ficar difíceis, a perseguição vai aumentar, a pressão vai aumentar, mas sobre esse cenário desfavorável, a igreja vai triunfar, a igreja vai ver grandes milagres, a igreja terá grandes experiências com a provisão, a igreja terá muitos testemunhos como os primeiros cristãos, como a igreja primitiva teve. É nesse cenário que nós teremos o melhor de Deus, o melhor dessa terra, porque a nossa fé estará exclusivamente nele, exclusivamente nele, exclusivamente nele, e no nosso ponto zero, nós teremos a glória à nossa disposição, o reino em todas as suas áreas de autoridade à nossa disposição. Aleluia! Não sei quanto tempo eu tenho, esses dias eu acordei, fui me alongar, escutei um creque, 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 creque. Que conclusão que eu cheguei? Estou ficando velho? Não, estou ficando crocante. Eu vou chegar lá. Eu vejo, é minha oração, Deus me deixa ver esses filhinhos que estão sendo salvos agora, que estão sendo alcançados hoje, que estão se apaixonando pelo teu reino, se apaixonando por ti, que estão largando tudo, que estão amando o teu reino, a tua causa mais do que as suas próprias vidas. Me deixa ver esses missionários, esses pastores, transformando cidades, transformando estados, transformando nações. O fogo de Deus virá para as nações, o Brasil exercerá paternidade espiritual sobre nações da terra. Desse lugar, desse local, a glória de Deus vai se manifestar para iluminar muitas nações da terra. Aleluia! Jesus propôs um governo a uma igreja gloriosa que seja vista por todas as nações, sobre a qual a glória resplandecerá. Ela será uma igreja santa, será uma igreja limpa, imaculada, sem ruga. Será a igreja que trará para Cristo a maior colheita de almas de todos os tempos. Nós oramos para que o seu trono venha, mas para que isso aconteça, primeiro, diga primeiro, virá sobre a terra a manifestação do trono de Deus. Salmos 97, 1-6 diz: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono, um fogo vai adiante dele, diga de novo, um fogo. Justiça e juízo são a base do seu trono, e um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Perceba a associação: quando a justiça se manifesta, os povos veem a glória de Deus. Repita comigo: quando há justiça do céu, os povos veem a glória de Deus. Qual é o propósito da justiça, amados? O trono de Deus é juízo e justiça. Então, para o trono se manifestar, primeiro precisa acontecer juízo e justiça. São a base do trono. Juízo e justiça são princípios que operam em harmonia com os propósitos de Deus para trazer a sua glória sobre a terra.
Não há glória sobre a terra sem que antes haja juízo e justiça. Quando esses fundamentos de Deus descem sobre um lugar, uma cidade, uma nação, acontece que Deus subjuga os seus inimigos e os coloca debaixo do estrado de seus pés, e aí Deus manifesta com poder a sua presença. Ela é sentida, ela é palpável, o fogo de Deus vem e a sua vontade começa a ser feita em nosso meio. Por que vocês receberam tanto fogo nesse congresso? Qual a razão do fogo? Para você ficar tremendo? Qual a razão do fogo? O fogo é mandado por Deus, é enviado por Deus. O fogo precede a justiça, o juízo de Deus. Quando o trono é estabelecido verdadeiramente no coração do homem, tudo aquilo que pertence ao reino passa a ser atraído por esse trono. Pegaram essa? Por que vocês acham que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quando você busca em primeiro lugar o reino e a justiça, quando no seu coração o trono se estabelece, todos os benefícios desse reino, tudo aquilo que está associado a esse reino, é procurado por esse trono, é encontrado nesse trono, é atraído por esse trono. Tudo que pertence ao reino é atraído por esse trono. A questão, na verdade, é nós entendemos o sermos justificados por Deus, amém? Pequei, me arrependi, pedi perdão, Deus me perdoou, me justificou, fui lavado e remido, fui justificado. Agora, qual a diferença dessa justiça, de ser justificado por Deus, e entre essa justiça e a justiça estabelecida em meu coração? Quando eu preciso buscar o reino e a justiça, não é a justificação, é a justiça. O que é essa justiça estabelecida sobre a minha vida? Quando essa justiça está estabelecida na minha vida, todas as coisas desse reino são atraídas por mim, as bênçãos me perseguem. Eu não preciso mais correr atrás de bênção, eu tenho o reino, eu tenho o trono no meu coração, as bênçãos vão me procurar e vão me alcançar, o favor de Deus estará sobre a minha vida. Diga glória a Deus. O maior exemplo disso está em Jesus. O que essa justiça faz com alguém que por ela é transformado? Na verdade, a justiça, igreja, pode dar ao homem, e na verdade a justiça é a sede e a mãe de todas as religiões humanas, das mais imorais religiões, as mais filosóficas e culturais religiões. A justiça promete restaurar o que o homem perdeu na queda. A justiça traz de volta um relacionamento com Deus como filho. Quando eu tenho a justiça, eu posso me relacionar com Deus sem culpa, eu posso me relacionar com Deus sem aquela sensação de condenação, de indignidade. Quando eu tenho a justiça, eu entro na presença de Deus sem medo, eu tenho todos os benefícios dessa relação. O que acontece quando essa justiça vem? Diga, em primeiro lugar, nossa presença diante de Deus é restaurada. Quando a justiça de Deus nos alcança, quando a justiça de Deus se estabelece, Ele desfaz aquela estrutura de consciência de pecado e acusação. Você sabe do que eu estou falando. Você vive uma vida santa, regrada, você se esforça, mas ali na frente você pecou, você errou. Você sabe disso. Você pediu perdão a Deus. Você sabe que Deus te perdoou. Mas aquela consciência de pecado insiste em mutilar a tua espiritualidade. Por mais que você saiba que Deus tenha te perdoado, você se sente sujo, você se sente indigno, você se sente acusado, é o que tem roubado a sua iniciativa espiritual. 46 do segundo tempo, e você no banco de reservas, sendo que Deus precisa de você como capitão nesse time. É o que tem te roubado daquilo que Deus te chamou a ser.
Quando Deus restaura a justiça, essa estrutura cai por terra, e você então volta a ter segurança e ousadia na presença de Deus. Segurança e ousadia na presença de Deus. Do contrário, vai pregar o quê? Vai ensinar o quê? Olha como você fez, você caiu, você fez igual. Que moral você tem para ensinar diferente do que você está ensinando, do que as pessoas estão fazendo? Destrói a espiritualidade de qualquer líder. Agora, quando a justiça, quando o trono vem, quando a justiça vem, quando o reino vem, essa linha de cerca que vem para nos destruir cai por terra. Como é que foi com Jesus? Jesus era ousado, nada intimidava Jesus, ele era ousado na presença do Pai, ele era intrépido na presença de Satanás, ele sabia que ele tinha direito legal na presença do Pai, ele sabia que ele tinha autoridade sobre as trevas, autoridade sobre Satanás, ele não tinha medo das tempestades, ele simplesmente dava ordem às tempestades, ele tinha autoridade sobre as leis da natureza. Ele não teve medo de dizer para Lázaro: Lázaro, sai daí, levanta, ressuscita. Só alguém que tem certeza da sua conexão com Deus, certeza de que as suas orações são escutadas, pode declarar algo assim: Lázaro, ressuscita, sem medo. Não se sentiu inferiorizado, nem intimidado pela morte, não se sentiu inferiorizado, nem intimidado pelas doenças, não teve medo de mandar os aleijados levantarem e andarem. A presença de Deus estava sobre ele. Nós precisamos desse tipo de conexão restaurada, só assim a igreja será triunfante na terra. Deus quer homens e mulheres que ousem, Deus quer homens e mulheres que preguem com a mesma autoridade, Deus quer homens e mulheres que liberem cura, que liberem palavras de sabedoria, de conhecimento, com a mesma intimidade com Deus, com a mesma ousadia, com a mesma autoridade, aleluia. Quando a justiça vem, nossa presença diante de Deus é restaurada, mas também a nossa fé é restaurada. Diga: a fé é restaurada. Você consegue encontrar algum momento na Bíblia onde Jesus é incrédulo? Jesus creu em Deus, Jesus creu na palavra, Jesus creu em tudo que Deus dizia, Jesus creu nele mesmo, creu em quem ele era para Deus, amém? Ele não teve senso de falta, a fé era plena. Quando ele precisou pagar imposto, o que ele disse para Pedro? Pedro, vai pescar, a hora que você puxar o peixe vai ter uma moeda de ouro na boca do peixe. A fé era plena, não me faltou nada, ele não teve falta, ele não tinha senso de falta, ele tinha certeza de que Deus supriria todas as suas necessidades. Você não vê Jesus preocupado em pagar conta no seu ministério, você não vê Jesus preocupado em alimentar 5.000 pessoas, quando isso lhe foi exigido. Ele tinha convicção de que Deus era a sua provisão e que nada iria lhe faltar. Quando a nossa vida é impactada e é transformada por essa justiça, essa passa a ser a nossa condição. Eu não vivo na média, eu estou acima da média. Os outros estão preocupados, estão ansiosos, estão nervosos, estão com gastrite, estão desequilibrados, sem saber o que será. Eu estou de pé, porque eu sei quem sou para Deus, porque eu sei que Ele é poderoso para suprir todas as necessidades do reino, todas as necessidades da minha casa. A minha fé é inabalável, a minha fé é restaurada. Jesus não teve preocupação com falta de dinheiro, Jesus não teve preocupação com falta de amor, Jesus não teve preocupação com falta de aprovação, Jesus não se preocupou com nada, nem com a falta de capacidade para coisa alguma. Ele era seguro de si. É esse tipo de igreja que Deus quer formar, é esse tipo de igreja que o Espírito Santo está forjando, pessoas que sabem quem são para Deus, pessoas que não questionam as suas promessas, que se lançam por fé sobre essas promessas, que creem, simplesmente creem nessas promessas. Jesus creu em sua missão, creu em seu ministério, creu no Pai, e que esse seja um modelo para a igreja no Brasil. Quando a justiça vem, quando o trono vem, até a paz é restaurada. Diga: a paz é restaurada. Quando a justiça é restaurada, só aí a paz pode ser restaurada. Pergunta para o seu vizinho: você consegue estar em paz
Quando injustiçado. Quem consegue ter paz sendo injustiçado? O juiz te deu uma sentença injusta, você consegue ter paz? Você só consegue ter paz quando a justiça é estabelecida, quando a justiça é feita. Senso de culpa, senso de necessidade, consciência de fardo, medo de contas que precisam ser pagas, isso enche o coração de ansiedade, isso enche a vida de qualquer um de falta de descanso, isso esgota qualquer ser humano. Agora, quando a justiça vem, a paz é restaurada. Diga: eu recebo essa paz, eu recebo essa fé. Só que quando a justiça vem, a liberdade também é restaurada. A maior liberdade que o homem pode provar é a liberdade da escravidão, do pecado, e essa liberdade é tua, é o tipo de liberdade que qualquer ser humano sonha. Eu não preciso mais ter medo da morte, eu sou livre. Eu não tenho mais medo das doenças, eu sou livre. Eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo do homem, eu sou livre. O que o homem pode fazer? Matar minha carne. Eu temo Deus que pode matar minha carne e lançar minha alma no inferno. Eu quero estar em paz com Deus, eu quero estar em liberdade que Deus tem para a minha vida. Quando eu confio em Deus, não há circunstância na terra capaz de me afligir. Amém? Essa confiança é plena. Senhor, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor manda. Eu sei que o Senhor não vai me dar prova maior do que eu possa suportar, nem ainda a tentação. Eu sei que ainda que eu falhe, a tua misericórdia se renova a cada manhã, e ela é a causa de eu não ter sido consumido. Eu sei que o Senhor precisa da minha vida na terra, o Senhor me escolheu para me usar, então a minha vida é tua. Paga essas contas, cuida dessas necessidades, supre os meus filhos, faz aquilo que o Senhor quer fazer, realiza o que o Senhor quer realizar. Eu pertenço a Ti, eu sou um pedaço do Teu reino. Cuida de mim assim como o Senhor cuida dos passarinhos, assim como o Senhor cuida da natureza. A minha confiança é plena. Quem crê, diga glória a Deus. Eu posso declarar, amém? Meu Pai é maior que tudo, e eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não sou servo, eu não sou pecador, eu sou filho, eu sou santo. Quando Deus restabelece justiça, nós temos consciência de filiação. Jesus chamava a Deus de paizinho. Sabe por quê? Porque quando você tem o trono, você tem a justiça, você sabe que você está em família. Você não vem para a igreja porque você gosta de ouvir uma palavra, você vem ter um encontro com a sua família, vira para o lado e diga: você é minha família. Nós somos uma família, nós somos a família de Deus. Eu sou filho de Deus, se Ele é teu pai, eu sou teu irmão. Você vai ter que me aguentar. Nós temos filiação, nós não somos servos. Diga amém. O que está faltando então, igreja? Se Deus chamou uma igreja para triunfar e resplandecer a glória a esse mundo, o que está faltando para nós chegarmos lá? Como que uma igreja endividada, ansiosa, enferma, dividida, em pecado pode ser uma igreja gloriosa? Pode refletir a Cristo. Ela tem o direito de ser vencedora, ela tem o direito de ser plena, mas a justiça precisa ser estabelecida de forma inabalável, visível e palpável. Repete: inabalável, visível e palpável. Como? Nós compreendemos muito mal a palavra juízo. Você quer deixar um crente triste, bravo, é você falar para ele: isso é juízo de Deus na sua vida. Não é assim? Ele está numa luta, alguém fala: isso é juízo. Quer ver o cara brabo? É falar que ele está debaixo de juízo de Deus. Nós compreendemos essa palavra muito mal. Juízo não é uma ofensa. O juízo vem para nos alinhar à vontade de Deus, para que nós não sejamos julgados, amém? O que acontece quando o trono vem? Justiça e juízo. Deus julga. Agora, para Deus julgar o ímpio, os filhos não podem estar fazendo as mesmas coisas que o ímpio, vocês concordam?
Amém? Então o que o juízo faz? O que a justiça faz? Ela alinha. O juízo vem para te alinhar, para você parar com as práticas pecaminosas, para você consertar o seu caminho, para você se alinhar. Senão, quando a justiça chegar, ela pega você junto. Então o juízo vem primeiro para alinhar a igreja, para que depois Deus possa julgar esse sistema de governo satânico. Quem crê nisso diz amém. Juízo, amados, é base do trono, e pode ter alguma coisa ruim na base do trono. Então juízo é bom, juízo é para o nosso próprio bem, tudo que rodeia esse trono é bom. Como é que isso funciona? Imagina você ser herdeiro de uma casa, sua avó faleceu, te deixou uma mansão, você fica todo feliz e vai tomar posse da sua casa. Nesse meio tempo, o movimento sem terra invadiu sua casa. Quando você chega lá, já tem uma faixa vermelha e branca escrito "está tomado". Perdeu o Playboy. Está tudo dominado. Você achou que ia mudar com a sua família para lá, mas tem 150 pessoas morando na casa. Você pode gritar, você pode espernear, você pode xingar, você pode chamar a polícia até. Sabe o que vai acontecer? Nada. Até que esse caso seja levado à justiça, e um juiz libere um juízo e determine uma sentença, não há nada que você possa fazer. Percebeu isso? Até que a sua causa seja levada ao juiz, e o juiz determine a sentença, não há nada que você possa fazer para tirar esse poceiro daquilo que pertence a você. Estou certo, advogado Eduardo Tuma? Estou certo. O pai da nossa amada pastora começou a trabalhar como corretor de imóveis, alugou um apartamento no prédio que ele mora para um cara que depois fora puxar a ficha dele, era o pior estelionatário da história. O cara entrou no apartamento, não pagou aluguel nenhum, encontrava com ele no elevador e dava risada dele ainda. Não vou pagar, e estou aí, acabou. E o dono do apartamento, que confiou no pai da pastora, ficou bravo com ele. Ele ficou tenso, assustado. A pastora começou a treinar capoeira de novo, disse que ia pegar. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Então o caminho qual foi? O caso foi levado à justiça, o juízo decretou. Então o cara chegou lá e chamou a polícia. Eles entraram no apartamento, tiraram as coisas dele, ele foi chamar a polícia viu o que foi decretado contra ele. Se ele reclamasse um pouco, ele ia levado preso. Então a tua causa precisa subir ao juiz. Quando o juiz determinar justiça e a justiça te alcançar em todas as áreas da sua vida, você passa a viver a plenitude dos céus na terra. Se você crê, dê uma salva de palmas a ele por isso. Estou terminando. O que está por vir? Malaquias 3:1-3 diz assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isso é Deus falando, tá? De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo com A maiúsculo da aliança, ou seja, Jesus, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Diga, derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará. Diga, refinará. Como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. O que esse texto está dizendo? Comigo aqui. Primeiro, é uma visitação de Jesus, não é o arrebatamento nem a segunda vinda. É uma resposta a um clamor desesperado do povo. Ele vem para onde? Para a igreja. E o que ele faz? Ele se senta para refinar. Repita, refinar. O que é refinar? Refinar é operar com delicadeza, com cuidado, amém? Refinar o ouro, eu venho com calma, eu venho com cuidado, eu venho com amor para separar a sujeira do ouro. O refinamento não é um juízo que vem destruindo tudo, é um juízo que vem para alinhar.
é um juízo que vem para limpar, para tirar a escória, para tirar a sujeira. É assim que ele vem, amém? O juízo vem para isso, para te alinhar, para tirar a sujeira, para tirar a escória. Há fogo no refinamento, mas não é fogo de destruição. Você lembra no primeiro texto em Daniel, que havia um fogo saindo do trono? O porquê do fogo? O fogo não vem para destruição, o fogo vem para o refinamento, o fogo vem com o Espírito Santo, que vem com o fogo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Diga glória a Deus. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o processo, esse é o trabalhar de Deus, essa é a função do Espírito. Quando vem com fogo, é o refinamento do ouro e da prata. Há fogo, mas não de destruição, é um fogo que vai queimando sutilmente a escória. É o estabelecimento da justiça no coração do povo de Deus, e a resposta é gratidão, é uma oferta a Deus. Aí o texto, eu li Malaquias 3, do verso de 1 a 3, aí o texto diz, no Malaquias 3, no verso 5, olha o que acontece depois do refinamento da igreja. Ele pode começar o juízo de ira. Aí ele diz: chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, e os que fraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos ataques espirituais você tem sofrido? Me dói o coração ver tantos pastores sendo atacados por feiticeiros, por bruxos, por satanistas, que gastam as suas vidas tentando derrubar ministério, derrubar pastores, destruir casamentos, fazer homens de Deus caírem em adultério, mulheres de Deus caírem em adultério. Me rasga o coração por dentro. Pessoas que tinham uma chamada, que tinham um coração puro diante do altar, mas que diante de tanta maldição, de tanto feitiço, acabam ficando loucos, botam tudo a perder, destroem as suas vidas, destroem o seu ministério, destroem as suas famílias. Algo terrível. Quanta pressão você vem sofrendo, quanta perseguição espiritual você vem sentindo, quantas noites mal dormidas, quantos pesadelos, quanta tristeza, quanta angústia, quanta batalha espiritual, em função daquilo que vem sendo feito contra você. Agora sabe o que Deus está dizendo? Vocês oraram, a minha oração subiu aos céus. Eu tenho que julgar, mas para poder julgá-los eu preciso refinar vocês primeiro, porque senão o juízo pega meus filhos. Então venho primeiro com juízo, alinhando, com delicadeza, tirando a escória. Quando esse processo termina, aí a justiça e o juízo vêm como um fogo para destruição. Ele mesmo diz: eu venho contra, eu mesmo chego com juízo, e eu sou uma testemunha veloz, que não tarda, contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os difamadores, os que julgam falsamente, aqueles que têm roubado a tua paz, a tua alegria, os seres nas regiões celestiais que trabalham contra a tua vida. Deus vem para julgá-los, Deus vem para sentenciá-los, e é exatamente isso que a igreja precisa ver acontecendo nestes dias. Esses ataques espirituais não estão sendo desapercebidos diante de Deus. A oração da igreja tem subindo, e está para acontecer nos próximos anos uma vingança que vem do alto, uma vingança que vem dos céus, um juízo que vem do trono, um juízo que vem do altar. E todo aquele que se levantou contra o reino, e todo aquele que se levantou contra a igreja, e todo aquele que se levantou para amaldiçoar o reino, para amaldiçoar pastores, para destruir seus filhos, seus casamentos, suas famílias, o Senhor virá contra esses para julgá-los. O Senhor tem ouvido o teu clamor, e esse é o tempo. É um basta de Deus, porque uma igreja oprimida, uma igreja assustada, uma igreja cheia de pesadelos, uma igreja que vê fantasma, uma igreja acuada não pode ser uma igreja triunfante. Quando essa igreja receber justiça de Deus, quando a sua causa for julgada, e essa igreja for justiçada por Deus, receber justiça de Deus, essa igreja passa a ser livre, passa a voltar a sorrir, passa a voltar a pregar com alegria, ela volta a ter ânimo, ela volta a fluir, porque Deus julgou a sua causa. Dê uma salva de palmas forte ao Senhor Jesus por isso. Aleluia.
Sabe o que 1 Pedro diz? Para acabar, 1 Pedro 4,17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Repete comigo: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Por onde vai começar o juízo, igreja? Pela casa de Deus, pela minha casa, pela sua casa, pela igreja. Deus vem para nos alinhar, Deus vem para nos avisar, coloca a coisa em ordem, tira a escória, aceita o juízo, se alegra com o juízo. São coisas difíceis, não é fácil viver juízo, juízo é dolorido. Você sofre, você chora, são perdas, são pressões, mas é Deus alinhando, é Deus corrigindo, é Deus purificando. Passe pelo processo sem desmaiar e dando glória a Deus, porque a hora que a justiça chegar, você está limpo diante de Deus. Vai ser como no Egito, quando a morte tocou os primogênitos daqueles que eram povo do Egito, mas não pôde tocar aqueles que tinham a marca do sangue sobre os umbrais. A morte não chega, a maldição não chega, o juízo não chega, amém? O juízo de Deus começou a ser derramado sobre a terra. O reino de Deus tem que ser implementado, tem que ser implantado, e para isso o juízo vem primeiro, o fogo vem primeiro, o juízo vem primeiro. Agora aqueles que estiverem antes purificados por Deus, não serão alvo dessa justiça. No meio do juízo sobre a terra, no meio da ira de Deus, a igreja santa, imaculada, consagrada a Deus, estará viva, estará pulsante, estará evangelizando, estará realizando prodígios, sinais e maravilhas, recebendo de forma sobrenatural. Vai haver multiplicação de alimento, vai haver milagre, vai sair água de pedra. O que aconteceu de milagre na Bíblia vai acontecer nessa fase. É o pior cenário possível, mas é exatamente aí que a igreja prospera. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus por isso. O juízo vem para refinar os que temem e julgar os que não temem. Então, Malaquias 3:16 a 18, para finalizar: aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse juízo vem para fazer diferença. Os que são dele, ele vai poupar como filho. Serão dias de catástrofes naturais, serão dias de quebras nas economias mundiais, serão dias de guerras, serão dias de crises. Daqui 10 anos você vai assistir esse DVD de novo. E no meio e no auge dessas crises, a igreja vai se transformar na igreja que foi chamada a ser. A igreja vai triunfar. A igreja vai viver a sobrenaturalidade dos céus. A igreja hoje está sendo refinada, para que quando esse juízo chegar, ela possa ser encontrada santa, pura, imaculada.